fala disso mais um pouco. Oi, pessoal. Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, tá dando o que falar. Os bebês reborn. A gente recebeu um material bem interessante que investiga essa visibilidade toda em torno desses bonecos hiperrealistas, sabe? Aqueles que parecem bebês de verdade mesmo. E a discussão tá pegando fogo. Ok, vamos mergulhar nisso então. Parece que o estopim foi quando começaram a levar esses bonecos para lugares públicos, tipo como se fossem crianças, até para postos de saúde, hospital, buscando atendimento. É impressionante o realismo, né? Nossa, muito. Cada detalhe, o peso, o cabelinho, até as veias pintadas na pele. É tudo pensado para parecer um recém-nascido. É. E o que chama atenção logo de cara, sabe? Essa conexão emocional muito forte. Para muita gente, né, principalmente quem está passando por luto, talvez, uma perda gestacional ou solidão, até aquela síndrome do ninho vazio, para essas pessoas, cuidar de um reborn pode trazer um conforto, assim, genuíno. É como se aquele ato de pegar no colo, vestir, sabe, cuidar do boneco, preenchesse uma necessidade de afeto, de expressar cuidado. Tem pesquisas, relatos de especialistas em saúde mental que sugerem que essa prática pode ter um efeito terapêutico, sim. Ajuda a processar emoções difíceis. Entendo. É interessante pensar nessa função de conforto, né? Mas como o material que a gente analisou aponta, a coisa muda um pouco de figura quando essa relação sai do privado, né? Exato. Não é mais só ter o boneco em casa quietinho ali. O ponto de tensão, pelo que parece, surge quando levam os bonecos para hospitais, para UPAs, buscando consulta, vacina, como se fossem pacientes mesmo. Isso. E aí entram as preocupações mais, digamos, pragmáticas. Se a gente pensar no impacto maior, né, surgem umas questões sérias sobre o uso de recursos públicos. Ah, claro. O tempo dos médicos, dos enfermeiros, leitos, material, tudo isso tem limite, né? E precisa ir para quem realmente, de fato, precisa de cuidado de saúde. Com certeza. E tem também a preocupação em separar fantasia e realidade, especialmente em serviços essenciais, de emergência. Essa linha fica meio borrada, sabe? Pode gerar confusão, até atraso no atendimento de quem precisa de verdade. Tanto que essa situação toda chegou a gerar discussões sobre leis, né? Propostas para formalmente impedir esse tipo de atendimento a bonecos no sistema público. Faz todo sentido essa preocupação com os recursos. E, falando em limites, o material também entra na parte psicológica dessa relação com o reborn. Parece que tem um certo consenso que o vínculo pode ser bom como um apoio. Sim. Mas o alerta acende quando isso vira um substituto para as relações de verdade, para as interações sociais. É isso, é por aí. Aqui entra uma questão bem crucial, sabe? Onde que termina o apoio emocional, que é saudável, e onde começa um isolamento que pode ser preocupante. O sinal de alerta acende quando a fantasia em torno do reborn começa, a dominar a vida da pessoa, a ponto dela se afastar dos amigos, da família, do contato humano mesmo. Nesses casos, talvez o problema não seja nem o boneco em si, mas o comportamento pode estar indicando questões emocionais mais profundas, né? Tipo depressão, ansiedade, dificuldade de criar vínculos, que talvez precisem de um olhar profissional, um acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico. É uma linha bem tênue mesmo. O reborn quase como um sintoma, talvez? Ou um jeito de expressar algo que está faltando ali dentro, que está doendo. Pode ser visto assim, sim. Não é o objeto em si o problema, né? Mas o que essa relação com ele está mostrando sobre as necessidades, sobre o estado emocional da pessoa. Se cuidar do reborn ajuda a pessoa a se sentir melhor e a manter as outras relações, ótimo. Certo. Mas se vira um refúgio que impede o contato com o mundo real, aí sim. Aí é preciso investigar o que está por trás disso. Então, para a gente amarrar aqui, é um fenômeno bem complexo, né? De um lado, você tem uma ferramenta que pode dar consolo, afeto, até um apoio terapêutico para algumas pessoas em momentos difíceis. E do outro lado, uma prática que, quando vai para o público, gera atrito social, debate sobre recurso, sobre onde termina o cuidado pessoal e começa a realidade de todo mundo. Exatamente isso. No fundo, os bebês reborn acabam funcionando meio como um espelho para questões maiores da nossa sociedade hoje, né? Do espelho. Interessante isso. Sim, porque eles fazem a gente pensar sobre saúde mental, sobre como a gente lida com perda, com solidão.
e sobre as várias formas, umas mais comuns, outras nem tanto, que a gente busca e expressa nossas necessidades emocionais mais profundas. E a reação das pessoas a isso também diz muito, né? Sobre o quanto a gente tolera ou estranha aquilo que foge um pouco da norma. Verdade. Isso deixa a gente com uma reflexão final, acho, baseada no que a gente conversou, pensando nessa busca por afeto que se materializa nos reborns e nas reações tão diferentes que isso causa, de empatia até crítica ferrenha. O que será que esse fenômeno todo revela sobre a nossa capacidade como sociedade de acolher e entender as diferentes manifestações de cuidado e de necessidade emocional? Fica aí a pergunta para a gente pensar.